Embratel convida. Vamos habilitar o próximo nível? Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo Valor Econômico apresentado pela Embratel e juntos vamos habilitar o próximo nível. Eu sou Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company e acompanho você nessa série de podcasts onde falamos sobre inovação, tecnologias, segurança da informação, computação em nuvem, inteligência artificial e até satélites. O tema do episódio de hoje é 5G, inserido numa perspectiva de grandes mudanças nos negócios e na sociedade nos próximos anos e décadas. Para a gente ter uma dimensão da grandiosidade dessa transformação, basta lembrar que 5G possibilita a conexão de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, o que vai nos levar de uma vez por todas para a internet das coisas e o seu tempo, sua era. Uma era que exigirá da indústria investimento não só para conectar dispositivos, mas para processar a enorme quantidade de dados que eles vão gerar. No caso do Brasil, as empresas precisam trabalhar para chegar perto de países que já estão mais avançados e aí aumentar a nossa competitividade. Para discutir esse cenário e o que vem pela frente nessa revolução 5G, tenho a honra de convidar e dar boas-vindas ao gerente de produtos da Embratel, Cristiano Moreira. Seja bem-vindo, Cristiano. Olá a todos, oi Silvio. Muito obrigado pelo convite para podermos conversar sobre esse assunto super em voga que é a chegada do 5G. Dando partida aí ao tema, estamos falando de uma infraestrutura de rede compartilhada pública, porém segmentada de forma privativa, com poder computacional distribuído, conectando em baixa latência, compartilhando tudo isso num formato em nuvem, a cloud das redes. Essa infraestrutura se segmenta em rede de acesso, rede de transporte, rede core infra, uma base de dados computacional distribuída, edge computing, enfim. É uma grande jornada, Silvio, e a gente já iniciou. Obrigado, Cristiano. Também tenho o prazer de receber aqui Luciano Meira, que é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco e um dos fundadores da Joy Street. Luciano atua com educação e tecnologia social e digital. Bem-vindo, Luciano, e já complementa o que Cristiano disse para a gente sobre 5G. Obrigado, Silvio. Um enorme prazer conversar com vocês, com todos e todas, hoje sobre esse tema tão importante para a nossa construção da sociedade, trazendo talvez uma visão humanista, já que venho do campo das ciências humanas, das ciências sociais, para talvez trazer implicações da forma como o 5G, com toda a densidade de conexões possíveis, pode apoiar processos de comunicação e construção de relacionamento no campo da educação, mas também no campo da mobilidade, enfim, campos que a gente vai precisar de estabelecer conexões entre as pessoas, né? Eu espero trazer essa visão, então, complementar para o que o Cristiano colocou. Muito massa, Luciano. Cristiano, se a gente fosse, de uma certa forma, dar aquela primeira aula do curso de 5G, partindo do que é diferente de 4G, quais são as diferenças, as vantagens principais, por que é mais avançado, se a gente pudesse colocar até isso entre aspas, e quais são as mudanças de curto prazo que você acha que 5G vai trazer, principalmente, vamos imaginar, daqui até 2025, se a gente pensasse num futuro de curto prazo, essa basicamente meia década até lá. Silvio, quando a gente fala de tecnologias de redes móveis, né, a primeira coisa que a gente observa são as meias tecnologias, 1.5, 2.5, 3.5. Essas meias tecnologias, elas vêm trazer mais capacidade, mais dados, mais voz, mais infraestrutura do que já existia. As tecnologias padrões, primeira geração, segunda, terceira, quinta geração, elas trazem novas aplicações, novos serviços. A primeira trouxe o que a gente chama de mobilidade, a primeira geração. A segunda geração trouxe o roaming, que é você utilizar
do seu móvel em vários países, em várias localidades, o SMS, a mensagem de texto curta, a autenticação pelo SIM-card para garantir segurança. A terceira geração, ela trouxe a internet móvel em banda larga. A quarta geração, ela vem com a convergência das redes IP, é a geração das aplicações. Então, a gente vê os apps, tudo está hoje no aplicativo. E a quinta geração ela vem com uma demanda da indústria 4.0, desde um desenho de 2011, que ela pede mecanismos para criar uma indústria cada vez mais autônoma. Quando eles fizeram isso lá, eles perceberam que para criar essa indústria cada vez mais autônoma, eu precisaria de uma infraestrutura de alta resiliência, baixa latência e alta capacidade. Esta infraestrutura, ela entra com um conceito no 5G que a gente chama de network slicing, uma fatia de rede. O network slicing, ele é a grande diferença do 5G. Enquanto o 4G, a operadora ela provia conectividade, no 5G ela passa a ser um habilitador digital, que fornece uma infraestrutura especializada, e essa infraestrutura, preste bem atenção que eu não falei de conectividade, eu estou falando de uma infraestrutura de rede, tá? Ela é segmentada de forma privativa para cada empresa, para cada negócio, para cada aplicação, orquestrando diversas aplicações que chegam a um ponto de que alguém vai comprar uma geladeira, essa geladeira é de uma indústria e já sai conectada, e quando essa geladeira vai para a casa daquela pessoa, ela já está conectada no fornecedor da geladeira. Diferente dos modelos de hoje que ela conecta na sua rede, é como se o fornecedor tivesse a extensão da rede na sua casa. É o que a gente chama de B2B2C, Business to Business to Customer. E essa é a grande diferença. Cristiano, quando a gente junta alta capacidade com alta resiliência, com baixa latência, é quase como a gente estivesse dizendo que, de repente, a gente tem uma certa garantia de conexão e interação rápida. Não é isso? Adorei o termo que você utilizou, garantia. Quando a gente fala dessa fatia de rede, desse network slicing, o que você traz nessa infraestrutura fim a fim é garantia. Garantia de serviço, garantia dessa infraestrutura para aquele negócio, com a característica que ele precisa. Massa, é isso mesmo. Luciano, quando a gente olha para esse cenário que Cristiano descreveu, quer dizer, você vai ter a internet das geladeiras. E a internet das geladeiras, ela existe ou vai existir, né? Hoje ela existe como desenho, mas ela vai existir como realidade, simplesmente porque a geladeira estará conectada ao seu fabricante ou ao prestador de serviços que está associado ao seu fabricante quando você ligá-la na tomada. Nenhuma configuração, ela sai da fábrica conectada, é só a gente ligar e ela vai falar com a fábrica de novo. Tinha aquela história lá no passado que a gente ia, na realidade, a geladeira estava conectada porque ela ia descobrir que vai faltar cerveja e ela ia pedir cerveja antes de faltar. Mas, na realidade, ela vai mandar dados do compressor para a fábrica analisar e, de repente, dizer que a gente precisa de manutenção preventiva na geladeira, ao invés de a gente desesperadamente sair procurando por um conserto quando ela entra em colapso. Essa não é só a única mudança que vai acontecer. Como é que você, que educa pessoas, que prepara pessoas para a vida, para a sociedade lá na frente, como é que você acha que esse novo mundo de coisas conectadas, e conectadas como se fosse algo trivial, né, como um interruptor, que você liga e a lâmpada acende, e ninguém nem se preocupa com a complexidade do que está por trás disso, vai trazer para as vidas de todos nós? Bom, primeiro a gente tem que começar a democratizar as garantias que vocês comentaram, né? Sem a democratização dessas garantias, primeiro a gente não vai ter formas de acesso distribuídas suficientemente para ter um impacto de fato na cultura, né? É claro que essas transformações nas tecnologias canalizam
os comportamentos e a dimensão da cultura de diversas formas em grupos sociais, não importa seu tamanho. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que ter muitas geladeiras conectadas e não apenas numa classe social. Por exemplo, eu preciso fazer atravessar por classes sociais diversas as garantias e as geladeiras. Esse é um aspecto das coisas. Portanto, artefatos conectados têm sim impacto na cultura, e somente se, na minha visão, eu garantir que a distribuição desses serviços, dessa internet mais veloz, mais densa e nas coisas, ela possa atravessar diferentes grupos sociais, diferentes classes, diferentes formas de vida, digamos assim. Esse é um aspecto dessa coisa que a gente tem que engendrar. O outro aspecto é o que você me traz em seguida, que é o aspecto educacional, né? Como inserir, de fato, grande parte da população numa nova perspectiva de uso de dispositivos digitais, agora conectados, mais velozes e mais densamente populado de recursos que hoje não são possíveis. Hoje a gente sabe, por exemplo, uma certa quantidade, na verdade enorme, de pessoas tem que deletar um aplicativo para colocar outro no seu dispositivo móvel. Se eu mandar muito mais coisas para a nuvem, operar na nuvem e só dar o serviço no dispositivo, já daí eu tenho uma mudança absolutamente fenomenal nos comportamentos das pessoas, porque elas vão poder usar muito mais coisas. Quer dizer, esse fenômeno que parece muito simples, né? E a gente trata aplicativos como coisa, não, instala essa coisa aí, e aí você consegue fazer. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem fazer o download do vídeo, não conseguem instalar um novo aplicativo, sem ter que deletar alguns outros para ter espaço no seu dispositivo. Tudo isso vai mudar. Então, tudo isso pode mudar, na verdade, se a gente prestar atenção nos comportamentos mesmos, os comportamentos emergentes, e nessa cultura de diferentes grupos sociais, que serviços. Então, a gente vai ter que ter uma escuta bastante altruísta para que a tecnologia, de fato, sirva a grupos tão diversificados quanto esses que eu mencionei rapidamente aqui. Cristiano, do jeito que Luciano respondeu, a gente pode misturar coisas e pessoas, não no internet das pessoas, onde nós estamos aqui agora conversando, e o internet das coisas, onde as geladeiras vão conversar com os fornos de micro-ondas e os robôs de limpeza, mas uma internet de tudo. Uma internet que conecta todas as coisas, todas as organizações, todas as pessoas. Quando a gente olha para essa internet de tudo, e Luciano mencionou a nuvem lá, né, que é onde deveriam estar as nossas coisas virtuais, as nossas fotos, os filmes, os documentos, assim por diante, e onde não estão usando aquela coisa que a gente falou antes, de forma garantida, como é que a gente vai fazer com que nuvem, edge computing, né, computação nas bordas, coisas, pessoas se articulem, eventualmente com a Embratel no meio, que chega e diga o seguinte, olha, use o dispositivo que você quiser, que tudo que é digital e é propriedade sua, inclusive a sua geladeira, está guardada aqui de forma garantida e você pode se despreocupar disso. Essa espécie de universalização do que ele estava dizendo. Como é que você vê isso acontecendo? Silvio, primeiro vamos segmentar um entendimento que ele é muito importante no 5G. Internet versus rede. Até então a gente falava de internet. Internet é essa conectividade do todo. O 5G ele traz a operadora como sendo um provedor de rede. E rede é uma infraestrutura fim a fim. Computação, local de armazenamento dos aplicativos, a conectividade, inclusive rede de transporte e todos os outros, de uma forma privativa. Por que eu estou dizendo isso? Isso linka muito no que você acabou de dizer e muito no que o Luciano trouxe. Hoje, uma pessoa qualquer que vai comprar uma geladeira que viesse a ser conectada nessa rede, ele tem que comprar, além da geladeira, a internet. Então, ele tem dois custos, né? O custo da geladeira e o
da internet. Quando a gente vem com esse network slice, essa rede, a rede não é daquela pessoa, é da própria empresa que fabricou a geladeira. Então, toda aquela infraestrutura e camada de abstração para fomentar os serviços de verificar se a cerveja está gelada, se o motor está estragando, oferecer uma manutenção, é um interesse que é mantido pela dona da rede privativa, ou seja, a empresa. Nesse conceito, você começa a imaginar que são muitos dispositivos e uma necessidade de processamento em tempo real gigantesca. Lá atrás, Lee, o CTO da China Mobile, ele escreveu um livro chamado Telecomunicações 4.0 e ele trouxe o caso do Fog Edge Computing para uma mesa de uma forma muito interessante. Quando a indústria falou dessa autoliberação das máquinas, ela percebeu que para eu ter um poder de processamento cognitivo e uma inteligência artificial que faça aquela máquina atuar, e pode ser inclusive a geladeira, eu tenho que ter 1 tonelada de processamento e 1 kWh de energia para conseguir fazer tudo que eles queriam. Naquele momento eles falaram, eu tenho que tirar esse processamento dali e levar para uma nuvem, e deixar aquele ente um atuador, né, um cabeça oca, um avatar com sensoriamento e atuamento. E a inteligência na nuvem, ela tem que ter baixa latência, e para ela ter essa baixa latência, eles trouxeram próximo da aplicação, da máquina, e diluíram essa nuvem numa névoa, que a gente chama de fog computing, que na indústria de telecomunicações está à borda da nossa rede, logo a gente chama de edge computing. Então, edge computing é uma abstração de uma nuvem próxima da aplicação, fog, que como ela está próxima, ela te dá todas essas garantias, que entrando com o que a gente chama hoje de Virtual Private Cloud, uma rede privada, uma cloud privada daquela empresa, ela está toda lacrada, criptografada e garante segurança, resiliência para todas essas aplicações e processamento de analíticos em cima. Rapaz, impressionante. Ô, Luciano, e quando você olha para essa, assim, parafernália toda, como é que você acha que as pessoas vão reagir no começo? Como é que as pessoas, conta pra gente, como é que as pessoas, na prática, entendem essa complexidade sem elas terem tido um curso disso no ensino fundamental, médio e superior? Como é que a gente absorve essas novas ondas de tecnologia que vêm aparentemente de lugar nenhum, o que não é verdade, porque, como o Cristiano saiu mostrando de lá atrás, houve uma época em que seu celular só funcionava na cidade onde ele estava registrado. Se você fosse de uma cidade para outra, você tinha que registrar ele de novo. Isso significava que você tinha que ligar para alguém. Isso é inacreditável, mas a maioria das pessoas não passou por essa experiência. Você ligava para um call center. Em certos lugares tinha que trocar de terminais. Para sair de Minas Gerais e São Paulo, tinha que trocar. A tecnologia era diferente, né? O rádio do celular era um só e só funcionava numa certa rede. Hoje, celulares, para funcionar em múltiplas redes, tem múltiplos rádios. Pouca gente também, talvez, saiba dessa parada. Mas lá atrás, você ligava para um número na véspera e dizia, olha, amanhã eu estarei em Brasília. E aí, o seu celular, meia-noite do lugar onde você estava, deixava de funcionar, era transportado virtualmente para Brasília. Depois você tinha que dizer que tinha voltado. Era uma coisa impressionante. Ou seja, a gente operava a rede. Cristiano mostrou um cenário onde a rede se articula sozinha, o que não é um passe de mágica, porque tem um monte de engenharia, um monte de software, um monte de configuração por trás. Mas como é que a gente muda? Como é que pessoas começam a usar essas coisas que aparentemente são tão diferentes e se tornam especialistas nelas para os seus propósitos no tempo? Bom, primeiro, as pessoas estão distribuídas em grupos que são, por eles próprios, segmentados, né? Então, você tem, e a literatura já indica isso desde há muito tempo, chamados early adopters, são aqueles, bom, vocês estão numa caixa especial que vão, de uma certa forma, não precisam nem aprender
esses modos mais contemporâneos de funcionamento, eles estão imersos numa cultura de uso digital que isso vem quase por osmose, digamos assim. Então, esse é um grupo especial. Aí tem grupos intermediários e tem uma massa de gente que essa sim, ela vai precisar lentamente ser capturada para dentro de um novo jogo, né, um jogo de cultura digital, no qual, por exemplo, elas vão eventualmente ter uma geladeira, um forno de micro-ondas que se conecta com alguma outra coisa dentro da casa ou com um serviço que está alheio à sua decisão mais imediata, porque, na verdade, ele vai ser servido com informação de que aquela geladeira precisa de algum serviço. E aí isso vem como uma surpresa, obviamente, talvez, no princípio, mas todos somos capazes de aprender, como todos hoje, você mencionou isso no começo, simplesmente ligamos um interruptor e apesar de uns pagarem muito alto pela conta de energia, todos somos capazes de usar de forma absolutamente tranquila, transparente e, de certa forma, invisível. Então, a invisibilidade, na verdade, das tecnologias, ela vem com uma coisa muito natural e orgânica, que é o tempo. O tempo de uso, o tempo de imersão e experiência, o tempo de relacionamento com pessoas que têm mais habilidade ou competência com um determinado artefato cultural. Então, isso é algo que, de uma certa maneira, não se precisa de cursos para fazer. Ninguém fez um curso de engenharia elétrica para usar a energia da sua casa, como naturalmente não será necessário fazer de cursos de 5G para usar a geladeira conectada. Agora, usos específicos, usos dedicados e com propósitos específicos, se a gente quiser um design instrucional, uma nova engenharia didática para a escola, que use sensores e, sei lá, badges conectados para que possa identificar competências emergentes nas crianças e possa reuni-las em grupos, por exemplo. Aquele grupo de crianças ali tem um nível mais avançado ou menos avançado de desenvolvimento de uma competência X ou Y, portanto, elas podem resolver um certo nível de problemas, reúna aquelas pessoas com aquelas outras, e esse grupo diversificado pode resolver problemas mais complexos, né? E isso vem no dispositivo do professor, que diz, é hora de juntar aquelas crianças ali, porque tem um nível de identificação que é invisível e, de uma certa forma, transparente para o professor, dado por esse badge, porque esse badge identifica os livros que essas pessoas estão lendo, aonde eles estão nos livros, que tipo de problemas elas têm resolvido e assim por diante. Isso é possível, na verdade já existem alguns experimentos que fazem isso de forma bastante interessante, mas sem escala, né? O que a gente pode ter com o 5G e outras tecnologias associadas é escalar esse tipo de solução, onde as pessoas vão estar muito mais mergulhadas, garantida a democratização das tecnologias e suas garantias, como você mencionou no início. Então, assim, organicamente, mais e mais pessoas estarão envolvidas nisso, porque, por exemplo, a escola como instituição acolherá, essa é a minha previsão, pelo menos, acolherá gradualmente esse tipo de tecnologia, dado que elas estejam inseridas num projeto didático e pedagógico que faça sentido do ponto de vista da missão das redes de ensino. Capturando o que você disse, combinado com o Cristiano disse, numa outra, talvez de uma outra forma, e não numa outra alguma coisa, vocês estão dizendo que a gente vai ter espalhados por aí cada vez mais conectores, sensores e atuadores. É como se, de repente, por exemplo, do ponto de vista do que você falou, Luciano, os professores e as professoras nas escolas tivessem mais formas de se conectar e sensoriar de múltiplas maneiras o que alunos e alunas ou aprendizes talvez estejam fazendo e formas de atuar sobre aquilo. Isso significa que a gente vai estender os nossos sentidos do ponto de vista de aprendizado,
potencialmente, com coisas como 5G. É isso que você está dizendo? É isso, e nós já temos feito muito disso. Nós ampliamos nossos sensores até com os óculos que todos nós aqui usamos. Exatamente. Mas, claro que nós vamos ter uma ampliação muito mais intensa, densamente distribuída, esse é o nosso propósito, e, claro, com algoritmos computacionais que podem não apenas aumentar, por exemplo, uma visão, como as lentes de nossos óculos fazem, mas produzir dados acerca desse aumento. Então, com a produção de dados, e essa é uma diferença fundamental, né? E a criação de mundos ficcionais. Eu costumo até fazer esse contraste com o livro analógico. O livro analógico ele é capaz de disparar mundos ficcionais, mundos imaginativos em quem o lê. Mas o livro digital ele é capaz de fazer a mesma coisa e, além de tudo, saber onde a pessoa parou. E quanto tempo durou sua leitura, e um conjunto de outros dados que só um algoritmo computacional é capaz de gerar. Então, a grande diferença são os dados que serão produzidos a partir dessa ampliação dos vários sentidos e, obviamente, e eticamente, o que nós faremos e como nós faremos com esses dados. Cristiano, aí é onde a gente muda para o problema das empresas, né? Na sua opinião, qual será e como se apresentará o desafio da internet das coisas, dos conectores, dos sensores, dos atuadores distribuídos geograficamente no espaço e seus impactos na sociedade e na economia, e como é que as empresas vão tratar o problema de gerenciar essa torrente, vamos dizer assim, esse dilúvio de dados e serviços digitais que essa conectividade toda da internet das coisas vai possibilitar. Você vê novos negócios digitais focados em intermediação, por exemplo, de dados e serviços, em manutenção preditiva e corretiva por causa disso. Como que você vê esse cenário do ponto de vista de negócios? Bom, primeiro eu vou pegar aqui emprestado aqui uns ensinamentos ali do Luciano, da Joy, quando ele fala que não é uma questão só de conteúdo, são das experiências também. Se é complexo, se é difícil, você não consegue fazer esse negócio se expandir. Ele tem que ter uma experiência fluida, né? Agora, partindo do ponto da experiência fluida, toda essa tecnologia ela vem com um orquestrador. O 5G ele é um grande orquestrador desta infraestrutura de toda essa atuação em tempo real. Ele foi a primeira tecnologia móvel celular que usa desde os seus primórdios de forma massiva inteligência artificial e machine learning. É muito interessante quando você coloca aí a questão da preditividade de uma manutenção, né? Desde 69, se eu não me engano, quando Minsky e Papert, lá do MIT, eles disseram que o Perceptron é a base da rede neural, da inteligência artificial, era nas palavras dele, um cyberromantismo, desde lá, que até o último relatório que eu vi, em 2016, toda previsão é feita com regressão linear, aquela básica que a gente aprende na escola elementar. Dali para frente, a gente teve as evoluções das redes neurais profundas, né, do Deep Learning e do Reinforcement Learning, do aprendizado de máquina usado aí de forma bem massiva, e é aí nesse aprendizado de máquina que estão dentro dos edge nodes distribuídos, eu consigo fazer essa orquestração desses sensoriamentos para predizer pelo comportamento e a classificação de um tipo de motor, de um tipo de ambiente, em uma dada região, se ele vai precisar ou não de uma manutenção. Isso, na verdade, gera um grande novo modelo de negócio. A operadora que antes ela era um provedor de conectividade, agora ela é um grande habilitador digital. E por que a operadora, né? A gente fala assim, nossa, mas não são as empresas de tecnologia, desenvolvimento? Também. Só que a operadora ela é efetivamente
as únicas empresas que têm distribuída no país inteiro, um país continental como o nosso, energia, operação, manutenção, conectividade, local físico, segurança, poder computacional. E time treinado para fazer isso. A gente entra orquestrando, né, um processo de alianças e parcerias. Ninguém faz mais nada sozinho nesse mundo, a bem da verdade. Todo mundo se apoia em grandes cientistas, em grandes empresas, para compor soluções e está entregando isso, como o Luciano muito bem coloca nos ensinamentos deles, com uma ótima experiência de uso. Tem que ser fluido. Quando a gente olha para esse cenário e vê a multitude de possibilidades, Luciano, eu olho para o que Cristiano estava dizendo e vejo 5G e as tecnologias de conectividade que nós vamos ter, inclusive depois, enquanto a gente está falando aqui de 5G, muita gente está desenhando os princípios fundamentais de 6G, já olhando para os vácuos não preenchidos por 5G e desenhando a próxima geração, mas a gente tem uma infraestrutura, uma capacidade de processar, de armazenar e distribuir informação que está se espalhando pela sociedade, como o Cristiano disse antes, com muito mais alta capacidade e resiliência e com muito mais baixa latência, fazendo com que a gente consiga ver como se fosse um mundo em tempo quase real. Se a gente no topo disso botasse um SOS, um sistema operacional da ou para a sociedade, coisa que vai acabar acontecendo. Quais são as implicações, Luciano? Principalmente do ponto de vista das pessoas, dos seus desejos, das suas possibilidades, mas também da sua segurança, da privacidade. Em que mundo que nós vamos viver? Possivelmente no mundo onde a virtualização do real físico pode ser muito mais gerenciável e ganhar materialidade, por exemplo, através das realidades virtuais e aumentadas, que hoje são forçosas do ponto de vista de seu uso, né? Quer dizer, nós temos alguns experimentos muito interessantes, nós temos serviços muito interessantes em VR e realidade aumentada, mas frente ao que é possível, se eu reduzir, por exemplo, latência absurdamente, é uma verdadeira revolução, uma disrupção. Então, do ponto de vista de serviços como realidade virtual, realidade aumentada, isso seria muito poderoso do ponto de vista de criação dessas experiências significativas de aprendizagem e de realização, de fazer coisas que a gente tem comentado aqui. Então, esse é um aspecto. Um dos exemplos que eu penso e que tem sido discutido quando você reduz a latência de resposta para serviços dessa natureza, é justamente você poder usar tecnologias tais como realidade virtual, realidade aumentada, e isso tem um impacto enorme sobre como nós podemos não apenas ter uma visão diferenciada do mundo físico, mas uma visão informada de outra maneira, porque eu posso ter layers de informação sobre minha experiência que eu não teria de outra forma, que eu teria que pesquisar pós-mortem ou em tempo real, mas como é que eu vivo a experiência e ao mesmo tempo pesquiso, que já é outra experiência. Mas se eu tiver uma forma de realidade que eu pudesse ter layers sobre a experiência física simultaneamente, na verdade, eu começo a construir uma cultura de uso do mundo que é absolutamente diferenciada. Aí é o estágio Jetson de uma cultura emergente, que aí assim, é uma cultura digital, como Silvio, aliás, tem discutido amplamente. É uma cultura verdadeiramente digital, porque você põe esses layers de sociabilidade, de fisicalidade e o digital ao mesmo tempo. Isso muda tudo, esse ao mesmo tempo muda tudo, e isso é o que coisas como redução astronômica de delay de resposta de algoritmos computacionais pode fazer por a gente.
Nesse contexto, Cristiano, quando a gente olha para o Brasil, para o cenário brasileiro, no caso de indústrias, de fábricas, principalmente, né? Será que 5G pode ser uma oportunidade para a gente corrigir desvantagens históricas de competitividade, por exemplo, da indústria brasileira em relação a tantos outros países? De que forma, não só dentro das fábricas, mas na transformação dos produtos em serviços, a indústria pode usar 5G de forma apropriada, inclusive agora, já na partida? Silvio, bom, a gente começou esse bate-papo aqui falando que o 5G acaba sendo uma encomenda da indústria 4.0. Essa encomenda ela vem com uma ideia de uma indústria cada vez mais autoliberal, autônoma, e o 5G ele pega os pilares dos sistemas cibernéticos da indústria 4.0 e atende quase todos. A parte de machine learning, analytics, a automação, a IoT industrial, enfim, realidade virtual para manutenção, tudo isso ele reduz em muito o custo dos usos dentro da indústria, aumenta o desempenho, reduz a possibilidade de acidentes com profissionais, e é óbvio, quando você olha para isso, para a empresa, você está aumentando a competitividade dela, e ela entra no mercado. Mas a gente não pode parar por aí não, tá, Silvio? E aí eu vou utilizar as palavras de Bernard de Charles, né, que fala: somos como anões encavalitados sobre ombros gigantes, para te citar agora, Silvio. Você falou lá no Web Social Machines uma definição de máquinas sociais. Aquela definição ela deixa claro que, em algum momento, os atuadores, os sensores, eles passam a ter inteligência e atuar e a fazer uma automação da indústria. Só que a indústria ela não vive só de produção. Para mim, a coisa é muito claro que, se eu não tenho um ser humano envolvido no centro, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais criação, logo eu não tenho mais novos produtos. É o ser humano que ele conduz a evolução da própria necessidade da indústria para continuar fluindo. O 5G, então, ele vem de uma forma a habilitar as tecnologias que ampliam a autonomia dentro da indústria, mas ele também vem de uma forma para habilitar e potencializar o trabalho criativo das pessoas. É uma inovação que é parte essencial do todo. E eu vou te dizer uma coisa: nós, seres humanos, somos bem criativos, quando a gente tem espaço para isso, como o Luciano já bem apontou aí. Luciano, nesse contexto que Cristiano também apontou, e quando aparentemente essa mudança de 4 para 5G, quando acontecer, entrega um potencial tão grande de conexionamentos, relacionamentos e interações, como é que a gente pode usar este potencial entre pessoas e coisas, entre pessoas e organizações, e entre pessoas, coisas e organizações, em conjunto, para ser mais criativo? Onde é que a gente põe criatividade na equação? Excelente questão, Silvio, e talvez a pergunta já contenha algumas partes do que seria uma resposta plausível para isso, porque um dos instrumentos básicos da criatividade é a montagem de relações. Nós somos seres relacionais na nossa essência humana. Então, se essas redes são capazes, portanto, de criar ecossistemas de relações entre pessoas, preferencialmente pessoas as mais diversas possíveis, porque é outra característica dos processos criativos, é o que a gente chama na psicologia de perspectivação. É a nossa capacidade de entrar pelo mindset de outras visões, de outras possibilidades de visão de mundo. Então, a primeira coisa é, será que eu posso, com esse tipo de tecnologia, estabelecer mais relações entre mais pessoas de diversas origens e cosmovisões? Essa é uma das questões fundamentais. A criatividade também requer um ecossistema de confiança. Isso é muito natural, a gente que trabalha com inovação, né, falar em risco.
mas você não se arrisca. Você precisa estar, então, num ambiente onde você tem certeza que o seu erro não é fatal. O erro é, na verdade, uma possibilidade de aprendizagem. Mas você só realiza isso quando você está num ambiente de confiança, onde você é capaz de sua imaginação ser capturada por um outro que confia em você, e isso é recíproco. Então, a pergunta é, na verdade, eu devolvo talvez para você com a pergunta: esses sistemas são capazes de construir ecossistemas de comunicação baseados em relação e confiança? Se sim, então nós temos aí a possibilidade de uma construção verdadeiramente humana, fundada na criatividade. Ou seja, quando a gente estabelece verdadeiras redes de conexão e relacionamento, onde a gente troca coisas efetivamente e constrói significados comuns, a gente pode pensar perigosamente, sem correr o risco dos outros interpretarem que o perigo que a gente está criando é de mudança e não de destruição, é de destruição criativa. Cristiano, considerando aqui no contexto onde a gente está, né, nós estamos em pleno 2021, indo para o fim do ano nessa caminhada, considerando esse cenário onde a gente já consegue ver pelo menos uma parte significativa de Covid-19 no retrovisor, quais setores da economia estão mais necessitados, na tua opinião, de uma reformulação ou uma transformação radical de modelo de negócios, e de que forma 5G pode ser o principal vetor dessa transformação ou pode auxiliar muito? Essa pergunta não é fácil não, viu? Mas vamos lá. Primeiro, a gente ficou geograficamente distante dos amigos, colegas, parentes, e eu vou te dizer que muitos até se acostumaram e alguns até gostaram disso. As telemedicinas, videoaulas, o home office, que antes eu chegava e falava na empresa, vamos ter home office, era algo impossível, hoje é o dia a dia das pessoas. As empresas tiveram que aprender quase que a fórceps, atender uma expectativa de experiência digital dos seus clientes, que não é simplesmente pegar o seu produto e colocar no app ou colocar no e-commerce. Elas tiveram que ir muito além, aprender uma expectativa de relacionamento do cliente, da empresa com o produto de forma digital. E eu acho que é aí que começa o desafio da volta. As pessoas estão tão acostumadas nesses 2 anos com esse dia a dia que a gente vê nas ruas várias lojas fechadas com placas de aluga-se, vende-se e afins. Como a gente faz para, neste retorno, trazer as pessoas de volta para a loja? Quando você chega num comerciante, né, vamos pegar mercados mais maduros, como lá nos Estados Unidos, ele faz de tudo para o cliente entrar na loja. Não é nem necessariamente para ele comprar. Quanto mais tempo ele está na loja, mais ele sabe que no final o cliente vai levar alguma coisa. Mas a gente colocou todo mundo em casa. E aí? Como eu ajudo aquele comerciante a trazer as pessoas de volta para a sua loja? Uma primeira coisa que eu tenho em visão é o uso massivo de inteligência artificial e analytics. Onde essas pessoas estão? Como elas estão se comportando, andando próximo das lojas? Uma tratativa em tempo real, que foi o que o Luciano mandou ainda há pouco ali, né? Será que é possível fazer tratativa das pessoas em tempo real? Sim, Luciano, já é. Existe já, inclusive, telemedicina com análise facial para verificar qual que é a emoção da pessoa durante o atendimento para dar uma assistência para o médico. Existe também, em tempo real, uma forma de eu contabilizar quantos passam na frente da minha loja e para eu criar mecanismos que atraiam mais ele para dentro da minha loja. Esse conhecimento, esse processamento de toda essa informação de mercado é mais um asset que as operadoras, com toda essa infraestrutura em 5G, vão poder auxiliar, principalmente no início os varejistas, né? Depois o pessoal da logística, e eu vou pegando aqui quem que você falou de impactar, lojistas, varejistas, a logística e, por incrível que possa parecer,
nós mesmos de telecomunicações. Eu acho que nós somos os primeiros impactados com a Covid, todo mundo foi para casa, a rede ela é determinística há muito tempo. Eu sei exatamente que hora uma pessoa está onde, e para ter uma experiência de uso eu construo a minha infraestrutura ali. De uma hora para outra, me lembro direitinho, porque é o meu aniversário, 20 de março em São Paulo, todo mundo em casa. Em 20 de março a rede entra em colapso, porque está todo mundo em casa o tempo inteiro vendo Netflix, né, trabalhando no escritório, e a gente teve que aprender essa logística de ida. Também vamos ter que aprender a logística de volta e redimensionar os nossos equipamentos. Esta inteligência distribuída o tempo todo em tempo real é o que o 5G vai auxiliar, tanto nós quanto esses setores da economia. Luciano, mesma pergunta para pós-Covid-19 ou a continuidade de Covid-19 e educação. O que você acha que a gente conseguiu mudar, mesmo minimamente em educação? O que você acha que a gente poderia já ter mudado, inclusive com a separação física a qual fomos forçados por Covid-19? E o que você acha que daqui para frente a gente tem que mudar em educação? Tá, o que inicialmente não mudamos e chegamos a um reconhecimento dos resultados catastróficos que mantivemos do ponto de vista da educação. Nós não mudamos inicialmente a aula. A aula passou apenas a ser espelhada do ponto de vista de uma engenharia ou uma reengenharia didática em sistemas remotos, tais como Zoom ou Meet ou qualquer dessas plataformas de comunicação, na verdade. Não são plataformas educacionais, mas plataformas de comunicação nas quais o mesmo sistema de delivery de conteúdo continuou a ser aplicado. As pesquisas mostraram que as crianças, na verdade, perderam todas as possibilidades de um enlace, de um mergulho que poderia ter sido significativo em novas modalidades midiáticas de construção de conhecimento e sentido. Não existiu. Então, todo o começo da pandemia foi um espelhamento da aula tradicional, que, de fato, é um instrumento falido de construção de aprendizagens. Então, nisso nós podemos dizer assim, talvez a grande aprendizagem foi que a aula já tinha morrido. E ela foi, então, portanto, enterrada definitivamente, porque o modelo remoto deixou isso melhor explicitado para todos, gestores de redes de ensino, principalmente. Uma outra aprendizagem importante é que os professores perceberam, então, e nós percebemos de forma muito mais acentuada, que os educadores e educadoras não são tão resistentes ao uso de dispositivos digitais e físico-eletrônicos como normalmente se pensa. Os professores se lançaram nessas possibilidades e começaram a aprender uma diversidade de coisas. E assim, e foi impressionante, porque a própria sociedade se viu diante de um conjunto de novas estratégias que os professores foram gradualmente, depois daquela primeira tentativa de espelhamento da aula, e que não obteve bons resultados, os educadores e educadoras começaram a realmente, por exemplo, usar podcasts, usar projetos remotos, usar um conjunto das chamadas metodologias ativas no remoto, trazendo para o remoto um design instrucional, aí uma engenharia didática mais apropriada para essas novas mídias e esse novo tipo de distanciamento que a pandemia tragicamente nos colocou. Então, essas aprendizagens foram sendo organizadas e eu acredito que a gente está num momento onde existe muito mais disponibilidade das pessoas para a mudança. Entretanto, a gente tem que endereçar essa possibilidade de mudança com a oferta de acesso, de melhor conectividade, de recursos, de investimento de fato na carreira do professor. Ou seja, um conjunto de ações que não tem nada a ver com 5G, mas tem tudo a ver com como a gente vai revolucionar, de fato, a educação no país. Sem essas estratégias,
que se coordenam de uma certa maneira com as possibilidades que coisas como o 5G provém, a gente não vai sair muito do lugar e a gente vai retornar, de fato, onde a gente começou, que foi a aula. Muito massa. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu tenho uma última pergunta para os dois, Luciano, que é quase uma sequência dessa, do espaço educacional e de sua transformação propriamente dita, mas a gente olhando para a sociedade como um todo. A vasta maioria das pessoas não está na escola, já saiu de lá. Como é que elas aprendem? Como é que elas se educam ou se coeducam, Luciano e Cristiano, para usar melhor tecnologia? Não só do ponto de vista da sua satisfação pessoal, do ponto de vista de negócios, mas também do ponto de vista da melhora da sociedade como um todo, de nós como cidadãos. Luciano. Silvio, um processo absolutamente fundamental de qualquer cenário ou experiência de aprendizagem é o diálogo. É a nossa capacidade de dialogicidade. Não existe, na verdade, aprendizagem sem o diálogo. Não existe construção de conhecimento, não existe distribuição de sentidos em grupos sociais quaisquer sem essas transações entre pessoas que nós chamamos diálogo, que são essas trocas comunicativas capazes de estabelecer sentido para o mundo. Então, nossa dedicação aqui é na criação desses cenários de aprendizagem fundados no diálogo. Claro, existe um conjunto de outras coisas, ou conceitos, serviços e possibilidades no entorno disso. Então, a gente quer, por exemplo, só como exemplo, que o diálogo venha num contexto lúdico. Então, as pessoas se engajam melhor quando você tem um diálogo que está estabelecido num cenário de ludicidade. Por isso que a gente usa gamificação, por exemplo, para a construção desses espaços de aprendizagem. Mas, de novo, é o diálogo num contexto de videogames, por exemplo, que pode fazer com que as pessoas se conectem. E a mudança social, ela vem através dessas transações. Não há nenhuma mudança social possível através da aprendizagem sem o estabelecimento de nossa capacidade de dialogar. A gente está perdendo isso velozmente. Isso é um perigo para a manutenção da sociedade e, na verdade, para a manutenção da civilização como nós a conhecemos. A gente tem que retomar isso urgentemente e se coisas como o 5G puderem fortalecer os sistemas de comunicação entre as pessoas, isso vai ser muito importante para a manutenção de nossa própria humanidade. Muito bem, Luciano. Cristiano, por favor. Primeiro, deixa eu fazer um comentário aqui, que quando você falou ali Luciano, das escolas, quando foram para fazer a teleaula, eu fiquei imaginando, tem um artigo seu que mostra uma foto preta e branca, um tanto de aluno e um professor passando. E aí uma foto recente, idêntica, um tanto de aluno e um professor passando. O que eu imaginei enquanto você falou virtualmente, que a gente chama de digital twins, um tanto de aluno com o telefone na mão e um professor andando de um lado do outro na casa dele, fazendo o que deveria estar sendo feito. Mas digitalmente é tudo igual. Faltou falar da experiência durante esse aprendizado, que é onde vocês trazem a gamificação. Mas vamos falar aqui da pergunta do Silvio. Eu vou falar, Silvio, primeiro sobre a observação de negócios, né? O que a gente vê é um grande greenfield, o nome que a gente dá na indústria para o 5G e para toda essa interação. É um mercado novo, são novas oportunidades de negócio, ainda muito pouco exploradas, na verdade. Né? As clouds, elas abriram oportunidades disruptivas, e o 5G potencializa tudo isso com características de qualidade, abrangência, diversos casos de uso que só com ultra baixa latência ele consegue atender. Mas quando a gente fala aí da educação para o uso da tecnologia, eu acredito que o nosso olhar deve ser num horizonte otimista e de oportunidades. Iniciando aí por redes privativas, quando a gente fala ali dessa questão de criar um ecossistema, integrando infraestrutura e potencializando a criatividade e a inovação, em que só existe
para as pessoas, com as pessoas e somente entre as pessoas. E obviamente, através da vontade e do desejo destas pessoas, com um olhar otimista, que é possível criar novas formas de relacionar com as cidades, com o meio ambiente, com a sociedade, e aí sim desenvolver novas soluções que possam melhorar nossa sociedade. Eu me lembro de um projeto chama o Navilab em 1985, projeto Alvin da Universidade de Mello. É o primeiro carro autônomo do mundo em que tem uma criança passando na frente de um furgão e o furgão freia. Usando imagem computacional, ED, que está dentro do furgão, é um ED que você leva junto, imagina que legal, né? Que está dentro do furgão, e tudo isso, desde 1985, está trancado. Porque eu preciso de deixar essa inovação sair, fluir toda essa criatividade nesta infraestrutura computacional de rede distribuída que o 5G vai disponibilizar aí para toda a sociedade. Muito bem. E com esse diálogo termina nosso 5º episódio da série Vamos Habilitar o Próximo Nível. Agradeço muitíssimo a presença dos nossos convidados, começando por Cristiano. Muito obrigado por ter estado conosco aqui no podcast, Cristiano. Obrigado, Silvio. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu realmente aprendi muito com esse bate-papo aqui. Obrigado, ouvintes. E é isso aí. Vamos juntos ao próximo nível. Também agradeço a Luciano pela participação e pelo seu tempo aqui conosco. Obrigado, querido Silvio, Cristiano, os organizadores desse podcast. Muito obrigado. A vida é aprendizagem e a aprendizagem é lifelong. A gente está sempre aqui na criação desses ecossistemas de aprendizagem. Valeu. Agradeço também a você, ouvinte, que esteve conosco agora e nos acompanhou ao longo de toda essa jornada de conhecimento oferecida pela Embratel. Eu sou Silvio Meira, muito obrigado e até a próxima. Vamos habilitar o próximo nível? Um convite da Embratel em parceria com o Valor Econômico.